A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, a Semana Política está novamente reunida com João Paulo Rebelo, deputado eleito pelo Partido Socialista, Paulo Edson Cunha, deputado eleito pelo Partido Social Democrata, e Paula Santos, deputada eleita pela Coligação Democrática Unitária. São 3 deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal. Neste programa analisamos as principais questões políticas da semana numa perspectiva da região, por tratar-se de 3 deputados eleitos por Setúbal, e temos 3 assuntos previstos para hoje. O Congresso do Partido Comunista, que teve lugar em Almada, neste fim de semana que passou, o plano do Governo para as urgências dos hospitais e as contas públicas, isto depois do Governador do Banco de Portugal ter feito um alerta para o risco de voltarmos ao déficit já no próximo ano. Vamos então ao primeiro destes 3 assuntos, com Paula Santos. Boa tarde, Paula. Bem-vinda mais uma vez. O Congresso do Partido Comunista decorreu de sexta a domingo em Almada. Foi reeleito Paulo Raimundo para secretário-geral, por unanimidade. Foi também eleito um novo Comitê Central, um pouco mais pequeno, com menos 3 membros, com mais mulheres. E que notas é que a Paula quer destacar desta reunião magna dos comunistas? Foi o 22º Congresso. Muito boa tarde, cumprimento Francisco Rito, cumprimento João Paulo Rebelo, Paulo Edson de Cunha, cumprimento quem nos está a ouvir. Uma primeira referência, naturalmente, para a realização deste congresso do PCP na Península de Setúbal, em Almada. O congresso decorreu durante 3 dias, é um facto, mas a verdade é que a preparação do congresso do PCP, ele tem um longo período de discussão coletiva envolvendo os militantes do partido nessa mesma discussão, e eu queria desde já salientar esse processo até de discussão e de preparação do Congresso, que é de facto ímpar. Nestes 3 dias de Congresso estiveram presentes nas diversas intervenções que foram realizadas a realidade do país, e este era o segundo aspecto que queria salientar. Foi o país real, foi os problemas concretos sentidos pelos trabalhadores, pelas populações que estiveram presentes neste Congresso, mas também o caminho e as soluções necessárias para os ultrapassar. E aqui dirijo-me já para o terceiro aspecto que gostaria de salientar, porque foi um congresso em que naturalmente foi possível aprofundar a apreciação da situação internacional, da situação nacional, as dificuldades concretas com que os trabalhadores e o povo português se confrontam, mais desigualdades, mais injustiças, baixos salários, baixas reformas, dificuldades no acesso aos serviços públicos, naturalmente apontando as responsabilidades à política de direita, que tem vindo a ser prosseguida, quer por governos do Partido Socialista, quer por governos do PSD e do CDS, o favorecimento dos grupos económicos, aliás, a cumplicidade, inclusivamente, desta política para alimentar os lucros desses grupos económicos à custa do empobrecimento e à custa dos salários e das pensões de quem trabalha e de quem vive do seu trabalho, mas foi um congresso em que apontámos naturalmente o caminho daquilo que é preciso para o nosso país e daquilo que é preciso de ruptura com esta política, com a política de direita, e de avanço para uma política alternativa, onde os interesses de quem trabalha sejam de facto a prioridade, retomar os valores de Abril, defender a liberdade e a democracia, pôr fim a estas desigualdades e injustiças, e naturalmente estes foram aspectos que estiveram muito presentes, porque a situação que vivemos no nosso país, que se
estamos de facto num momento, vivemos tempos difíceis, de grande exigência que se coloca, e portanto esta perspectiva de desenvolvimento da luta, esta perspectiva de intervenção por uma política alternativa, de facto, que dê resposta aos problemas concretos com que os trabalhadores, os reformados, os jovens, as mulheres, os pequenos agricultores, os micro, pequenos e médios empresários estão confrontados, foram de facto aspectos que estiveram presentes. E naturalmente queria aqui dar um enfoque maior a esta perspectiva, porque não estamos condenados a esta situação do nosso país. Há de facto caminhos alternativos e está aqui uma força, permita-me que faça esta referência, porque naturalmente também tivemos a oportunidade de poder aprofundar a discussão sobre a necessidade também de reforço e intervenção do PCP e, portanto, mas nos aspectos mais concretos e que dizem respeito às opções políticas, também para permitir aqui o debate, de facto, naturalmente as questões que se prendem com uma justa redistribuição da riqueza, porque nós temos condições, temos meios no nosso país para aumento dos salários, para o aumento das pensões, temos condições para o investimento nos serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde, que precisa tanto, de facto, de fixar profissionais, na escola pública, que precisa de fixar, ou seja, neste caso concreto, de dar a todos os alunos, ou garantir a todos os alunos que têm professores a todas as disciplinas, e isso exige medidas concretas, as questões da habitação, as questões que dizem respeito com as crianças e uma rede pública de creches, com os idosos, das pessoas com deficiência, foram de facto aspectos que estiveram presentes neste nosso Congresso e naturalmente com uma perspectiva política de potenciar a produção nacional, porque temos de facto inúmeras riquezas aqui no nosso distrito, é um bom exemplo disso, mas por todo o nosso país, que podem e devem contribuir para este aumento da capacidade produtiva, de criação de riqueza, de crescimento económico, de desenvolvimento e progresso no nosso país e de melhoria das condições de vida, que é naturalmente isso que nós pretendemos. E, portanto, foi um congresso, como nós afirmamos, muito ligado à vida e que aponta um caminho para a resolução dos problemas com que o nosso povo está confrontado. João Paulo Rebelo, e no seu caso, como é que viu este congresso do Partido Comunista, em que o PS também foi alvo de críticas, também foi acusado de permitir este caminho da política do PSD no país, designadamente através da viabilização do Orçamento de Estado? Antes de mais, boa tarde, Francisco, e naturalmente boa tarde à Paula e ao Paulo que me acompanham nesta nossa conversa, neste nosso debate, evidentemente a todos os que nos seguem também. Eu começava justamente por saudar a Paula Santos pela organização deste 22º Congresso do PCP, saudar o facto também de ter acontecido na Península de Setúbal, como a própria Paula Santos já referiu. Eu já tive a oportunidade aqui há uns programas atrás enfim, elogiar mesmo, não fujo à palavra, o Partido Comunista Português, como sendo um partido, desde logo, essencial o contributo que deu para o atual regime que vivemos, felizmente, um regime de democracia, o combate que o PCP fez ao anterior regime, que fez à ditadura, o esforço de tantos e tantos comunistas foi, de facto, essencial para que também tenha acontecido o 25 de Abril, e só por isso, eu diria, temos uma grande dívida para com o Partido Comunista Português. Evidentemente que há muita coisa que separa o Partido Socialista do Partido Comunista, mas uma das que, de facto, nos marca também a diferença é que o Partido Socialista não costuma errar o alvo.
e de facto lamentamos que muitas vezes o PCP o faça, porque nas críticas que tantas vezes justamente faz, digamos, à direita no nosso país, muitas vezes, como o próprio Francisco referiu, inclui o Partido Socialista, e eu acho que a esquerda, digamos, deveria estar mais unida no que é o combate ao que de facto deve ser combatido, e neste caso às políticas de direita, que o PCP insiste muitas vezes em dizer que o próprio Partido Socialista as preconiza também, quando, do meu ponto de vista, evidentemente, não é nada justo. Depois, de resto também, já recentemente nós próprios, aliás, já comentámos, quando foi ainda agora recentemente o Congresso do PSD, não nos imiscuímos naturalmente na vida interna de cada um dos partidos que aqui representamos. Saudamos, eu, pelo menos da minha parte, saúdo a participação que todos dão ao nosso regime de facto democrático, e evidentemente que cada partido determina e gera a sua própria casa, mas não posso deixar de fazer, digamos, este elogio ao PCP e ao mesmo tempo esta crítica de muitas vezes incluir o Partido Socialista, do meu ponto de vista, injustamente, em algumas críticas que faz. A nível autárquico, sabemos que vai ser o grande foco de todos os partidos no próximo ano. O Partido Comunista Português perdeu alguma da sua influência nos últimos anos. Evidentemente que não desejo que a recupere a custo, digamos, de derrotas do Partido Socialista, mas compreendo que esse também tenha sido também uma marca, digamos, do Congresso do PCP, e mais diria, não tenho a acrescentar, Francisco. E pela sua parte, Paula de Santo Cunha, bem mais perto, como é que olhou para este Congresso do Partido Comunista? Que aspectos é que quer destacar? Antes de mais nada, Francisco Rito, boa tarde para si, também para o João Paulo Rebelo, e um cumprimento mais especial hoje à Paula Santos, uma vez que é anfitriã de um congresso aqui, ainda por cima aqui no Distrito. Tivemos um do PSD há mais ou menos um ano, dia 25 de novembro do ano passado, e é sempre importante trazer para o nosso Distrito este tipo de eventos. Portanto, por esse motivo, em particular, é o primeiro ponto em que eu me congratulo, e congratulo neste caso mais especialmente o PCP. Também quero dar os parabéns ao PCP pela organização. É um hábito nosso não nos imiscuirmos muito naquilo que é a política interna do partido, os órgãos sociais, os órgãos políticos que são eleitos, a própria matriz política, porque essa vai ser discutida a seu tempo, e a seu tempo vai ser aplicada e devidamente explanada. Eu gostaria apenas de acrescentar que, e já o disse aqui algumas vezes, como é natural, uma pessoa do PSD está nos antípodas do Partido Comunista em termos ideológicos. Apesar de eu ser uma pessoa, francamente, com uma política social, com várias preocupações sociais, apesar de tudo isso, não concordo com a grande maioria daquilo que são as políticas do Partido Comunista, o que também não será nada de estranhar, porque também o contrário acontece. Agora, eu tenho tido uma posição desde sempre muito próxima de muitas pessoas do Partido Comunista, porque eu fui autarca no Seixal, onde também a Paula Santos foi autarca. Eu não sei se ela ainda estará na Assembleia Municipal ou não, mas eu já não estou. E criei lá vários laços de amizade com muitos dirigentes do Partido Comunista, e também os vi trabalhar, e posso dizer que do ponto de vista de trabalho, na grande maioria deles, nunca tive nada a apontar. Vi de perto e sou uma testemunha privilegiada do bom trabalho que executam.
A forma depois como executam, a política que executam desse trabalho, as suas opções políticas, as suas opções muitas vezes estratégicas, mesmo para aquilo que é do dia-a-dia, é com isso que eu não concordava e muitas vezes fazia perder muito, na minha perspectiva e na minha opinião, fazia perder muito daquilo que era a sua boa vontade. Mas nada a apontar, os meus parabéns ao Partido Comunista e vamos em frente para um 2025, porque o Partido Comunista, junto com todos os outros partidos democráticos, são essenciais para levar o nosso país em frente, que vamos ter um ano extremamente desafiante. Paula Santos, também porque com certeza quererá dizer ainda mais alguma coisa, eu queria fazer-lhe uma pergunta e depois a Paula aproveita também para mais alguma nota que ainda queira acrescentar. Neste partido, a pedra de toque foi a de que o partido precisa de resistir. Quase todos os discursos foram nesse sentido. O Paulo Raimundo diz que este não é um momento para desânimos e pede confiança no partido. Francisco Lopes recusou a nostalgia. Houve também depois as intervenções de João Oliveira a garantir que o partido não está na situação em que muitos dizem que está. O próprio ex-secretário-geral também foi no mesmo sentido. Este fica para a história como o Congresso da Resistência do PCP, como já alguns articulistas disseram. Concorda com essa classificação, digamos assim? Nós vivemos tempos difíceis, há pouco fiz essa referência, de grande exigência. Já agora, tendo em conta a pergunta que me fez, permita-me que acrescente o seguinte, inclusivamente num quadro de grande ofensiva contra o PCP, de silenciamento, de turpação, de mentira, e de facto é neste quadro que nós intervimos. E portanto este foi um congresso em que as dificuldades e este quadro concreto em que intervimos e lutamos estiveram presentes. Isso agora não retira e, portanto, esse foi um aspecto que nós também destacámos bastante neste congresso. Sim, resistimos de uma forma ativa e não perdemos nenhuma oportunidade de intervir e de lutar para avançar, porque os problemas de facto com que o nosso povo está confrontado são bastantes, têm-se vindo a agravar e é necessário e é urgente, exatamente para resolver esses mesmos problemas, reforçar esta intervenção do PCP nas suas diversas dimensões. Foram aspectos que estiveram presentes neste nosso congresso, porque há também inúmeras potencialidades e todos os dias, permitam-me que acrescente também esta nota, chegam até nós manifestações por parte de trabalhadores, por parte das populações. Aliás, estamos neste momento a desenvolver uma ação nacional que intitulamos Aumentar Salários e Pensões por Melhores Condições de Vida, que vamos ao contato com as pessoas, ouvimos, procuramos esclarecer e estamos também a recolher num abaixo-assinado assinaturas, tendo em conta estes objetivos e estas reivindicações, e tem sido de uma adesão enorme por parte das populações. E estou a colocar isto porquê? Porque aquilo que temos colocado em cima da mesa de reivindicações, daquilo que é necessário, tem um grande acolhimento por parte dos trabalhadores e por parte das populações. E, portanto, aquilo que nós colocamos em cima da mesa como necessário é, de facto, a necessidade de intervir, de reforçar, de acumular forças. Sempre estivemos, qualquer que fosse a batalha, estamos cá para enfrentar essa mesma batalha e, portanto, tem sido isso que também tem caracterizado a intervenção do Partido Comunista Português ao longo de mais de 100 anos, em momentos, de facto, de grande
grandes adversidades, nomeadamente no período da ditadura fascista, com a repressão, toda a opressão, a tortura, as prisões, e, portanto, mesmo nesse contexto, o PCP e os seus militantes, os comunistas, estiveram presentes a intervir, a agir e a lutar, e é assim que iremos naturalmente continuar. Eu gostaria de fazer uma referência, porque nós, quando fazemos a crítica das políticas de direita que são responsáveis pela degradação das condições de vida, e também fazemos a crítica ao Partido Socialista, isso resulta das posições que o próprio Partido Socialista tem tomado, quer quando foi governo, e eu queria aqui suscitar até em particular no período agora neste último governo do Partido Socialista de maioria absoluta, em que dispunha de um conjunto de condições, de meios para resolver problemas concretos, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde, porque os problemas que vivemos não são de hoje, eles têm-se vindo a agravar de ano para ano, e o Partido Socialista podia ter intervido e adotado soluções para resolver esses problemas, ou o problema da falta de professores, que também não é um problema de hoje, mas a verdade é que não fazendo nada, de ano para ano vai-se agravando. E também podia ter tomado essas opções. E não o fez porque não quis, apesar de ter todas as condições para fazer. E mesmo agora, com este governo do PSD e do CDS, o Partido Socialista viabilizou aquele orçamento. Um orçamento em que aquilo que nele consta é, de facto, o favorecimento das grandes empresas, dos grupos económicos. Eu não vou repetir a discussão que nós já aqui fizemos relativamente a isso, mas e que não têm soluções para a resolução dos problemas do dia-a-dia da vida das pessoas. E, portanto, a crítica que fazemos tem a ver com este posicionamento, porque a verdade é que foram assumidos. Eu vou mesmo terminar. É a partir destas opções que o Partido Socialista faz que o torna também responsável pelo agravamento das condições de vida das pessoas. João Paulo Rebelo, e agora quer responder a isto que ouvimos aqui da parte de Paula Santos, ou passamos ao segundo assunto do programa? Eu acho que no segundo assunto vou ter a oportunidade, Francisco. Certo, ok, então avancemos, o tempo também não é muito, e eu ia começar agora por Paulo Edson Cunha, quanto ao segundo tema de hoje, o plano para as urgências dos hospitais, para tentar resolver, ou pelo menos mitigar, o mau funcionamento das urgências nos hospitais públicos. O novo plano passa por impor um contacto prévio às utentes, porque isto aplica-se principalmente às urgências de obstetrícia. As grávidas têm que ligar obrigatoriamente antes para a linha SNS 24, ou para a linha específica para as grávidas, e só depois é que são encaminhadas para as urgências do hospital. Isto equivale a dizer que há uma triagem que é feita por telefone. E agora falta saber se isto é apto a resolver os problemas das urgências ou se é apenas uma forma de afastar as pessoas dos hospitais ou de se perceber menos o seu mau funcionamento, porque uma coisa que me salta à vista é que se as urgências estiverem todas fechadas, deixa de haver notícias sobre quais são as urgências que estão fechadas. No fundo estão todas e apenas atendem as pessoas por telefone. Aí há logo um efeito de imagem que me parece evidente. Paulo Edson Cunha. Francisco Rito, eu acho que nós também temos que desmistificar aqui um bocadinho toda esta questão. Se nós estivermos a discutir esta medida só pela medida, eu seria o primeiro a dizer que é uma medida péssima. Não só a medida é péssima, como não faz sentido nenhum. Isto, no fundo, é o que as oposições têm dito. Agora, nós temos de compreender, e também pondo as coisas ao contrário, uma das situações em que eu eventualmente consigo dar razão, nós já discutimos várias vezes este tema, eu consigo dar razão, sobretudo àquilo que o João Paulo Rebelo aqui diz e o Partido Socialista diz, mas todos os outros partidos também o fazem, tem um bocadinho a ver com aquela promessa que o PSD, que a AD fez em campanha, e que efetivamente ainda não conseguiu, de todas as promessas que fez, eu diria que é aquela em que, apesar de todo o esforço, ainda não conseguiu encontrar a solução mágica. E é aqui que radica
um bocadinho aquilo que eu estava a tentar dizer há bocado. Esta medida não é uma medida isolada só por si. É uma medida que visa, antes de mais nada, encontrar uma solução para os recursos humanos que existem e para as soluções que neste momento existem no atendimento. Por outro lado, não deixam de haver urgências. O que se tenta fazer é que aquelas pessoas que não tenham feito... Portanto, as urgências são exatamente para as urgências. Tenta-se fazer aqui uma triagem, tenta-se fazer da forma mais eficaz possível a gestão dos poucos recursos que neste momento existem. Isto é o que me salta à vista. Agora, nós não podemos dizer isto só por si. Nós devemos ver que este governo, que neste momento está a criar condições, porque está efetivamente a criar essas condições, e nos acordos que celebrou com os técnicos de saúde, com os enfermeiros, agora já com o INEM, e está quase a avançar, está na reta final deste acordo com o setor dos médicos. E esses acordos são essenciais para a tal resolução do problema, parte da resolução do problema, que tem a ver com os recursos humanos, com a fixação desses recursos humanos nos próprios locais, nos locais do setor público, e tudo isso acaba por ser essencial. É isso que não tem sido conseguido, foi isso que ainda não foi conseguido, e é isso que traz a ruptura que nós temos neste momento, porque esta ruptura já vinha atrás e efetivamente não estava a conseguir ser resolvida. Portanto, em conclusão, a medida em si, vamos perceber se é boa ou se é má em função dos resultados. Espero bem que não seja aquilo que o Francisco Rito disse, que era uma forma de ter as urgências fechadas, que era para depois não dizer que havia esperas nas urgências. Obviamente que não será isso que vai acontecer, até porque as pessoas depois irão queixar-se, o que é natural que o façam. Daí que nós vamos avaliar estas medidas no momento em que as estivermos de avaliar. Neste momento, ressalta à vista apenas isto. O Governo está a tentar encontrar uma outra solução talvez de recurso, mas uma outra solução para aquilo que neste momento continua a funcionar mal. Portanto, nós não podia ficar tudo na mesma. A grande questão acaba por ser esta. Não ficando tudo na mesma, está-se a tentar esta solução. Vamos aguardar para ver. João Paulo Rebelo, com aquilo que já é conhecido, o que é que lhe parece? Admite que possa haver aqui aspectos positivos nesta medida e que possa até atingirem-se resultados positivos, atenuar as dificuldades de funcionamento das urgências? Eu, em primeiro lugar, o que queria, salientar é esta humildade democrática, vou-lhe dizer assim, ou vou qualificar assim, que o deputado Paulo Edson Cunha aqui teve, a reconhecer que efetivamente o governo da AD não tem estado particularmente bem na gestão deste tema da saúde e da crise, vamos dizer assim, do próprio Serviço Nacional de Saúde. O facto de lhe reconhecer... Não estava bem, mas pronto, eu daqui um bocado já respondo. O facto de haver este reconhecimento, eu sublinho, como digo, agora não iliba, evidentemente, as responsabilidades que o Governo tem nesta matéria. Eu queria começar por dizer, sobretudo, pelo que já aqui foi referido, que foi dito em campanha eleitoral, pela forma tão resoluta como se apresentava na altura o nosso atual Primeiro-Ministro, de que parecia mesmo, como o Paulo aqui também referiu, que havia uma qualquer fórmula mágica que iria resolver os problemas todos do Serviço Nacional de Saúde e que o Governo, particularmente o Partido Socialista, mostrava incompetência e não sabia, de facto, resolver o problema, que nós já percebemos que não foi resolvido no verão. Antes, pelo contrário, a situação tem vindo a agravar e que agora, numa altura sempre de enorme pressão para o próprio Serviço Nacional de Saúde, também não se augura nada de muito positivo. Eu costumo utilizar muito da sabedoria popular com os ditados que o povo costuma utilizar e, de facto, nesta matéria o Governo teve uma entrada de leão e está cada vez mais a ter, de facto, uma saída de sendeiro. Porque senão, repare-se, onde estão, e o que é essencial
aqui, do meu ponto de vista, orientar a conversa é para, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde tem um problema que está sujeito a uma pressão de uma intervenção cada vez mais presente das entidades privadas, mas que nós sabemos que no fim do dia, quando estamos a falar de verdadeiros problemas e da saúde verdadeiramente dos portugueses de uma forma geral, sabemos que as pessoas encontram as respostas no Serviço Nacional de Saúde. E o que é que o Governo começou logo por dizer, e o Primeiro-Ministro, foi que iríamos aumentar o número de vagas nas universidades para os cursos de medicina, chegando mesmo a determinar locais onde isso iria acontecer, universidades onde iria acontecer, e deixámos, de facto, nos últimos meses de ter notícias sobre isso. E porquê é que eu falo desta questão? Porque acho objetivamente que um dos problemas que nós temos em Portugal é a formação de médicos. Sei que é uma posição que a Ordem dos Médicos contesta, dizendo sempre que nós, num panorama até europeu, que temos um rácio bastante positivo, somos dos países onde há mais médicos por habitante. A verdade é que, costumo dizer muitas vezes, que quando nós precisamos de um eletricista em nossa casa, com mais ou menos dificuldade lá vamos arranjando, quando precisamos de nos referir a isto, normalmente dizemos, não se consegue arranjar um picheleiro, não se consegue arranjar um eletricista, é cada vez mais difícil porque não há e tal, mas quando falamos de médicos, quando não conseguimos arranjar um médico, nunca se coloca o problema em como não havendo médicos. Não, particularmente a Ordem dos Médicos diz, há médicos, eles já estão mal distribuídos, enfim, uma conversa na qual eu de facto não alinho, porque acho que nós temos mesmo necessidade de formar mais médicos e, se quiserem, de afrontar, digamos, os interesses corporativos, do meu ponto de vista, da Ordem dos Médicos. E depois há aqui uma outra coisa que nos separa, que tem que ver com efetivamente a forma como nós olhamos para, e temos dito, ou eu pelo menos tenho dito várias vezes neste programa, que é um dos maiores conseguimentos do nosso país, é efetivamente foi a criação do Serviço Nacional de Saúde e eu diria, de uma enorme mais-valia o SNS para todos os portugueses. Objetivamente, o Governo não tem uma visão distinta disto, quer dizer, tem uma visão em que acredita que dando mais oportunidades ao privado e aos operadores privados que o problema vai ser resolvido. Nisso terá sempre a oposição do Partido Socialista, que entende que a saúde é um tema essencial e de facto tão importante que não pode ser entregue, digamos, a sua gestão aos interesses privados, mas sim tem que estar a solução da esmagadora maioria, digamos, dos problemas de saúde dos portugueses tem que estar de facto na esfera do Estado. Esta medida concretamente do telefonema e da intervenção, digamos, do SNS 24 é um paliativo, é de facto, como dizia o Francisco, uma tentativa de que não tínhamos, se calhar, dito isto, eu também, para ser justo, evidentemente reconheço que muitas das vezes nós procuramos os serviços de urgências dos hospitais sem estarmos de facto digamos, em situação de urgência, mas isso também se deve, como nós sabemos, a uma dificuldade que muitas vezes se encontra concretamente na assistência nos cuidados primários de saúde. Sim. Nos chamados cuidados primários de saúde, não encontramos resposta portanto, aqui aproveito para fazer só uma pequena réplica. Para concluir, para depois passarmos à Paula Santos, sim. E para concluirmos ao que a Paula Santos dizia, esta é, por exemplo, uma matéria em que o PS distingue bem da direita. Aliás, eu lamento muito que esta reforma que estava em curso, inclusive com a entrada da direção executiva do SNS
em cena, vamos dizer assim, que o Partido Socialista não tenha tido o tempo e que este governo não tenha seguido, de facto, essa orientação e que não tenha dado o tempo, justamente, para esta grande reforma que estava em curso e que nos distingue, efetivamente, da direita. Paula Santos, sobre este plano do novo governo e que entrou esta segunda-feira em vigor um novo modelo de acesso às urgências de obstetrícia que obriga a um telefonema prévio, como é que avalia esta medida? Bom, no verão, com o encerramento das urgências de forma rotativa, o Governo encaminhou muitas grávidas para uma linha própria no SNS 24. E aquilo que nós constatamos é que essa linha servia sobretudo para encaminhar as mulheres grávidas para serviços de saúde bastante longe da sua área de residência. Eu estou a colocar esta questão porquê? Porque isto que o Governo agora decidiu não só não vai resolver nenhum problema, como constitui uma limitação e um condicionamento no acesso aos cuidados de saúde. Essa é que é a verdade. E para não utilizar outras expressões, a verdade é que por esta via está-se a limitar o acesso dos utentes aos cuidados de saúde, porque nós não podemos deixar de ter presente que o contato através de uma linha telefónica não permite a observação de quem está à sua frente. Para além daquilo, ou seja, as utentes, as mulheres grávidas, podem fazer referência e vão respondendo naturalmente a um conjunto de perguntas que lhe são colocadas, mas o profissional de saúde não está a observar a pessoa que está à sua frente. E isso faz toda a diferença. Não é um pormenor, é de facto, como muitas das vezes costumamos dizer, é um por maior. E, portanto, isto não vai resolver problema nenhum. Aquilo que é necessário, aliás, não vai resolver problema e vai, em determinadas circunstâncias, impedir mesmo o acesso aos cuidados de saúde. Porque estamos a falar de respostas que deviam ser implementadas ao nível dos cuidados de saúde primários e que não são. Porque se hoje muitos dos utentes, seja na pediatria, seja nas urgências de obstetrícia, de ginecologia obstetrícia, seja nas urgências geral, os utentes procuram os serviços de urgência dos hospitais em muitas circunstâncias porque não têm mais nenhum sítio a que possam recorrer. E esta é que é a verdade. E é justo e é legítimo que os utentes, quando não se sentem bem, porque eles não são profissionais de saúde, portanto não sabem o que é que têm, procurem ajuda. Agora, uma das questões que era necessário era, de facto, haver uma resposta ao nível dos cuidados de saúde primários para responder às situações de doença aguda ligeira. A outra questão que era necessária e que o Governo não está a fazer, aliás, o anterior Governo do Partido Socialista também não quis fazer, mas eu já faço uma referência mais concreta relativamente a essa matéria, mas que é a valorização dos profissionais de saúde, porque os serviços de urgência no nosso país estão com as dificuldades que estão porque faltam profissionais de saúde. Então, o que precisamos de fixar profissionais de saúde. Como é que vamos fixar profissionais de saúde? Não é seguramente aumentando trabalho extraordinário, nem aumentando os ritmos de trabalho, porque isso só leva a que mais profissionais de saúde saiam do SNS. Portanto, tem que ser pela garantia das condições de trabalho, tem que ser pela valorização das suas carreiras, tem que ser pelo investimento nos serviços públicos. Ora, não é isso que o Governo está a fazer. O que o Governo está a fazer é transferir os recursos do SNS para os grupos privados. E também nesta matéria, no que diz respeito às urgências de obstetrícia, quem vai sair beneficiado com tudo o que está a acontecer são os grupos privados também nesta área. Aliás, tem havido o próprio Governo, no período do verão, encaminhou grávidas para unidades de grandes grupos privados. Ora, não é isso que nós precisamos. Precisamos de investir no Serviço Nacional de Saúde, precisamos de valorizar os profissionais de saúde para que os profissionais de saúde queiram desenvolver a sua atividade profissional no Serviço Nacional de Saúde
Saúde e tenham uma perspectiva de carreira. Considerem que o Serviço Nacional de Saúde lhes dá uma oportunidade de desenvolvimento profissional, de inovação também, e isso valoriza não só os profissionais, mas tem também um elemento muito positivo para o Serviço Nacional de Saúde e para os utentes, porque os profissionais ficam com mais qualificações, com mais conhecimento e, naturalmente, com condições para ainda ir mais longe e prestar melhores cuidados de saúde. A questão que eu queria referir é porque há uns anos atrás, e permitam-me fazer recordar este aspecto, porque em 2021, um dos aspectos que o PCP colocava em cima da mesa quando estávamos a discutir o Orçamento do Estado era exatamente esta questão. A necessidade de valorizar os profissionais de saúde para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E o Partido Socialista, na altura, recusou, aliás, preferiu as eleições do que resolver os problemas. E isso levou também a uma degradação do próprio Serviço Nacional de Saúde. Essa recusa de não resolver esses problemas e mais profissionais foram saídos. Tem essa responsabilidade e de contribuir também para alimentar o negócio da doença e da transferência de cuidados de saúde para os grupos privados, que agora o governo do PSD e do CDS ainda quer levar mais longe, porque se nós olharmos desde o início desta governação até ao momento, e mesmo para concluir, aquilo que não tem faltado é nos cuidados de saúde primários, é nas cirurgias, é nas urgências. Aquilo que não tem faltado, nas urgências eu estou-me a referir muito concretamente aos centros de atendimento clínico. Aquilo que o governo tem feito é transferir os cuidados para o setor privado, quando aquilo que é necessário é, de facto, mobilizar os recursos públicos e recursos financeiros para investir no Serviço Nacional de Saúde e para valorizar os seus profissionais, e é nesse sentido que o PCP naturalmente vai continuar a intervir, porque consideramos que é o Serviço Nacional de Saúde, naturalmente, com investimento, com a valorização dos seus profissionais, que tem as condições para garantir os cuidados de saúde a que todos os utentes têm direito. E com isto já ficamos apenas a menos de 9 minutos, 8 minutos, ou menos até, do final do programa. 2 minutos a cada um para o último tema sobre as contas públicas. Tivemos um alerta do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que diz que há o risco de voltarmos ao déficit já no próximo ano. João Paulo Rebelo, também tem este receio ou, como o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, vê neste alerta de Mário Centeno mais um aviso político que diz, atenção, que eu vou estar atento às contas públicas, ainda mais atento no próximo ano? Bom, gostava de ter esse espírito otimista do Sr. Presidente da República. Infelizmente temo que o Governador e o que o Banco de Portugal veio dizer não suscita muita surpresa, num afã, digamos, de agradar um pouco a todos e, portanto, desse ponto de vista, levar a cabo medidas altamente eleitoralistas. Houve um despejar, digamos, de dinheiros e, objetivamente, gozando de uma circunstância, de uma situação financeira altamente positiva que o governo anterior tinha deixado ao país, e isso, obviamente, trará consequências. Infelizmente, assim vem o Banco de Portugal dizer. Eu espero que, ainda assim, o governo consiga inverter um bocadinho o que são estas previsões, apenas por isto. É que o serviço da dívida é altamente penalizador, de facto, do desenvolvimento do país e da valorização de um conjunto de setores. Tem sempre um custo muito grande nos exercícios correntes, na despesa. Exatamente. Do orçamento. Portanto, quando a Paula Santos ainda aqui dizia, e termina em 10 segundos, Francisco, dizia que é preciso, de facto, um investimento, bom, nós temos que saber gerir os recursos por forma, em vez de estarmos a pagar juros, estarmos a conseguir reduzir a dívida, reduzir o serviço da dívida e, por isso, conseguir investir, de facto, na administração pública. Volto a dizer, estas medidas eleitoralistas podem-se revelar perigosas para este objetivo. Paula Santos, a mesma pergunta, como é que olha para estas declarações de Mário Centeno, o aviso relativamente às contas públicas no próximo ano, e pedia-lhe que fosse muito rápida, porque senão depois também não temos tempo para o Paulo Edson Cunha.
Vou procurar ser para dizer o seguinte: nós temos assistido nos últimos anos, vários têm sido os protestos para não fazer aquilo que é preciso no nosso país. Ora é o déficit, ora é a dívida, até o próprio excedente. A verdade é que nós precisávamos e ainda esta questão da redução da dívida, o caminho que era necessário para isso tem que ser pelo investimento, pela produção, pela criação de riqueza, para de facto desenvolver o nosso país e assim estaríamos em melhores condições, naturalmente, também por essa via para a redução da dívida. Estas referências por parte do Banco de Portugal podem constituir mais um pretexto, neste caso concreto, para atacar serviços públicos, para atacar direitos e para ir por um caminho, aliás, que corresponde também àquelas que têm sido as opções por parte do PSD e do CDS, de não fazer os investimentos que são necessários para o nosso país. Uma última nota muito rápida para dizer o seguinte, que é este conjunto de condicionalismos que nos são impostos pela União Europeia, estes critérios do déficit, da dívida, agora mais recentemente com a despesa pública, aquilo que tem significado no concreto é o comprometimento do desenvolvimento do nosso país e que na prática estão a impedir de facto esse investimento, estão a impedir que sejam reforçados e melhorados serviços públicos, estão a impedir de facto que o nosso país possa fazer aquilo que é necessário para podermos crescer e para poder naturalmente haver mais desenvolvimento. Paulo Edson Cunha, para terminar, este aviso de Mário Centeno é oportuno e necessário no seu entendimento, mas pedia-lhe mesmo capacidade de síntese. Terei de ser, mas tenho que responder só ao João Paulo Rebelo relativamente àquilo que estava a dizer há pouco. A grande verdade é que eu não assumi nada que o Governo não estivesse a trabalhar bem neste setor da saúde. O que eu disse foi que de todas as promessas cumpridas é aquela que está mais atrasada. E também não posso deixar de dizer duas coisas também muito lapidares, quer dizer, é um exercício de inteligência e de oratória muito boa, mas é preciso ter, permita uma expressão, muita lata, porque o governo do PS, ao fim de 8 anos, se ainda tivesse mais tempo, faria exatamente o que fez nos 8 anos anteriores. Foi rigorosamente nada. Relativamente a isto, então a lata, se me permitem novamente a expressão, é a dobrar. Porquê? Quando o João Paulo Rebelo vem dizer que o governo, no fundo, está a desbaratar um conjunto de verbas deixadas pelo Partido Socialista, é preciso não esquecer que a coligação Partido Socialista-Chega já desperdiçou, com as suas medidas, com todas aquelas, conforme temos aqui dito, 1.000 milhões de euros. Portanto, se esta medida fosse efetivamente, ou se este aviso fosse real, este aviso devia-se essencialmente àquilo que é a irresponsabilidade do Partido Socialista e do Chega. No entanto, eu não acredito, eu vejo isto mais como apenas um aviso à navegação e apenas como um compromisso político, até porque todos os indicadores que nós temos de todas as outras entidades, incluindo entidades internacionais, apontam em setores, em indicadores absolutamente diferentes destes. Portanto, neste momento, o tempo que tenho é o que tenho para dizer. Obrigado aos três por esta capacidade de síntese final e também ao João Paulo Rebelo por não pedir aqui uma réplica. Fica para o próximo programa. Aproveito para vos desejar umas boas festas. Este é o último programa antes do Natal e do Ano Novo. Voltamos depois no início do ano. Boas festas também para os ouvintes e até 2025. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.